Hoje eu não quero falar sobre todo esse descaso. Quero falar de uma sensação mais profunda. Um sentimento que se mistura com a alma e nos acompanha desde os primeiros passos. Às vezes a gente até esquece, é verdade. Mas num piscar de olhos, ele sempre insiste em reaparecer. Como aquele trocado achado no bolso da calça, ou um abraço em quem nos fazia tanta falta. Em horas que o confundimos com a felicidade. Outras parece como o palpitar de um amor. Mas o seu nome mesmo é esperança. Não a esperança de quem espera a vida passar diante dos olhos, nem a de quem apenas torce calado por um dia melhor. É a esperança dos inquietos, a esperança de quem tem fé, de quem levanta cedo, dia após dia, estufa o peito e sempre volta a acreditar. É possível construir um novo amanhecer. A esperança prevalecerá. Tudo vai passar. Juntos, vamos vencer o abandono. Juntos, vamos reacender a esperança em cada olhar. Olá, uma boa noite para todas, para todos e para todes. Esse é mais um programa Liga Preta, é um programa da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, do PT, em parceria com o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Igualdade Racial da Fundação Perseu Abramo. É muito bom estar aqui com todas vocês. Eu quero iniciar cumprimentando o secretário nacional de combate ao racismo do PT, Mártios das Chagas, que é também secretário de planejamento da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, cumprimentar a Roseli, assessora da secretaria, que sempre aqui nos apoia, nos orienta, cumprimentar todo mundo da TV PT e também a nossa convidada e o nosso convidado de hoje. O tema desse programa de hoje, Liga Preta, é um tema muito importante, atualíssimo, que é a discussão sobre ações afirmativas e universidade. E aqui, para fazer uma introdução, antes de chamar a nossa convidada e o nosso convidado de hoje, vai uma apresentação bem rápida. As ações afirmativas, elas representam um dos maiores avanços da democratização do acesso ao ensino superior brasileiro. Elas são resultado das históricas lutas sociais do movimento negro em prol do direito à educação. Antes mesmo da aprovação da chamada Lei de Cotas, a 12.711 de 2012, várias universidades públicas, principalmente as estaduais, já implementavam essa modalidade de ação afirmativa em resposta às pressões sociais do movimento negro e dos demais parceiros e parceiras da luta antirracista. E nesse processo merece destaque a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, que foi a primeira universidade pública a instituir as cotas raciais. A partir de 2012, após a decisão do STF, pela constitucionalidade das ações afirmativas, é aprovada, então, a Lei 12.711 de 2012, instituindo cotas sociais e raciais nas instituições públicas de ensino superior no Brasil. Para conversar conosco sobre essa situação das ações afirmativas, principalmente modalidade de cotas, nós temos hoje aqui a convidada, a professora, doutora Ana Cristina Juvenal da Cruz, que é diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas da UFSCar e é integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar. Boa noite, Ana, prazer você aqui conosco. E também para
a ajudar, né, a brilhantar essa noite, nós também teremos o professor Dr. Ronaldo Barros, que é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, integra o Conselho Estadual de Educação da Bahia, e ele é também do NAP, como nós carinhosamente chamamos, de Igualdade Racial da Fundação Perseu Abramo. Além disso, Ronaldo foi secretário de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, e trabalhamos juntos lá. Bom, então eu vou também passar a palavra rapidinho para cada um fazer uma rápida saudação antes de iniciarmos o nosso bate-papo. Por favor, Ana. Boa noite, Nilma, Ronaldo, colegas que estão acompanhando esse programa. Agradeço o convite, agradeço a toda a equipe do Liga Preta, é um prazer estar aqui. Ronaldo. Boa noite, Nilma, boa noite a equipe do Liga Preta, agradeço. Boa noite, Ana Cristina, é um prazer estar com vocês nessa noite maravilhosa. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos, bem-vinda e bem-vindo. E aí vamos começar já a nossa conversa, nosso bate-papo, e primeiro eu vou conversar com a Ana. Ana, a pergunta é, na sua experiência como mulher negra, docente, pesquisadora, gestora, porque atualmente você é diretora, né, de um centro na UFSCar, ocupando esse cargo e passando como aluna, estudante dentro da universidade, quais as principais mudanças que você acha que as ações afirmativas, principalmente na modalidade de cotas, trouxeram para a universidade pública brasileira? Bem, Nilma, eu acredito que as ações afirmativas é a maior e melhor mudança revolucionária que a universidade pública brasileira teve. Como você bem disse, eu fui aluna, eu entrei na universidade no momento em que não existia a política de ação afirmativa, mas nós acompanhávamos muito de perto, fazendo a luta junto ao movimento negro, às associações negras, ao movimento estudantil negro, e naquele momento ainda era diminuto, porque nós éramos poucas pessoas sentando nos bancos das universidades do ensino superior, e nós podemos observar a mudança que foi a chegada dessas pessoas, a existência, a criação dessas políticas criadas, elaboradas e desenvolvidas ao longo da história do ativismo e da intelectualidade negra, para quem a educação sempre foi uma pauta, a educação sempre foi uma bandeira de luta do movimento negro e das pessoas vinculadas à luta antirracista, e nós podemos observar essa mudança, que não é apenas uma mudança do ponto de vista quantitativo. Não foi só a chegada desses corpos negros e dessas pessoas que passaram a entrar num espaço que não foi pensado para elas e que não foi idealizado para elas, mas o modo como essas pessoas se engajam ao entrar na universidade, na luta antirracista, se engajam na sua formação intelectual, na sua produção acadêmica e que modificam toda a estrutura. Então, nós podemos observar pessoas que foram beneficiadas por programas de ação afirmativa enquanto estudantes e que hoje são professores e professoras em várias instituições públicas e privadas e que agora passam a ocupar cargos como, particularmente, é o meu caso, o caso do Ronaldo, de vários colegas que nós conhecemos, e que agora, ao entrar nessas estruturas de poder e de decisão das universidades, elas trazem e colocam no bojo e à altura da universidade pública a sua função primordial, que é estar vinculada aos problemas da sociedade, e de ser capaz de oferecer saídas, alternativas e projetos para a sociedade brasileira. Então, a experiência que nós temos vivenciado hoje, por exemplo, em relação à pandemia, enfim, todo o desalento que nós temos vivenciado em todos os aspectos da vida nacional, colocam para nós ainda mais esse desafio. Então, é uma alegria poder ver que hoje nós temos alunos e alunas que sentam nos bancos das salas de aula das instituições do ensino superior, que se reconhecem nesse espaço e que podem, e as falas são bastante evidentes, porque eles vão dizendo que passaram por, muitas vezes, são os primeiros de suas famílias
a entrar no ensino superior e que agora começam já a ser legado. Então, a sua comunidade se fortalece e as pessoas passam a achar que a universidade é um espaço também delas. Então, as políticas de ação afirmativa são um ganho e não há nenhum retrocesso, ainda que nós temos vivenciado algumas tentativas, não há nenhum retrocesso que vai voltar atrás daquilo que a política de ação afirmativa fez para a universidade brasileira e para a sociedade brasileira. Todos os números demonstram hoje que a universidade está mais parecida com a sociedade brasileira. Todos os números apontam mais presença de mulheres, da população LGBTQIA+, dos povos indígenas, quilombolas, das pessoas empobrecidas. Enfim, a universidade está mais parecida com a sociedade brasileira. Isso é um ganho para todos nós. Então, poder ver isso, estar na universidade neste momento e ao longo deste período do qual a gente pôde vivenciar essa experiência, é de fato algo inegável, é maravilhoso, e cabe a nós agora manter essa luta. Nós estamos aí no limiar da revisão da lei de cotas, da revisão das ações afirmativas, e isso coloca um desafio para nós sem precedentes, porque nós sabemos que as pessoas hoje contra as quais nós disputamos, contra as quais nós lutamos, e que dizem que a universidade não é para todo mundo, que desqualificam o trabalho que é feito dentro da universidade, que não levam em consideração a força e a produção de professores e professoras e de pessoas ligadas à educação, elas sabem a força que a universidade tem. Então, esse é o contexto de vivenciar ao longo desse período, ao longo desses anos, a adoção das ações afirmativas, o sucesso da política de ações afirmativas, e que agora cabe a nós mantê-la e cabe a nós defendê-la. É bastante importante a gente também lembrar o fato de que muitos colegas intelectuais, homens e mulheres, quando se começou de maneira mais efetiva a discutir as políticas de ação afirmativa nas universidades públicas brasileiras, se mobilizaram, indo a público, inclusive falar contrariamente às cotas, fazendo prognósticos completamente negativos do impacto que isso teria na sociedade brasileira. Então, ver que essas pessoas erraram e que agora elas têm a possibilidade de vir a público novamente e dizer que erraram e que agora nós temos um outro horizonte, um outro contexto, no qual nós sabemos que esses conflitos não estão finalizados, né? Não é que não existe o conflito, mas que as universidades e as salas de aula estão mais pluralizadas e mais parecidas com a sociedade brasileira. Isso é um ganho para todos nós. Obrigada, Ana. Eu acho também que tem uma questão, né, e você aponta essa questão, que a universidade ela não será mais a mesma, né, depois da implementação das políticas de ações afirmativas na modalidade das cotas, né? E acho que isso que incomoda tanto essas forças conservadoras, né, capitalistas, fascistas, que hoje tomaram de assalto, digamos assim, né, o Executivo Federal, e que estão aí se mostrando na sociedade de uma forma a tentar espalhar uma cultura do ódio. E eu acho que é exatamente esses sujeitos das ações afirmativas, junto com outras forças emancipatórias, que lutam, né, para que a cultura do ódio não se propague e a cultura da paz, né. Muito pelo contrário, né, Ana? Como você diz, esses prognósticos de que haveria uma divisão racial no Brasil, na universidade, isso não se concretizou, e muito pelo contrário, acho que a gente tem hoje um outro desafio de convivência com a diversidade, com esses diversos hoje aparecendo mais na universidade como direito, né? Eu acho ótimo isso que você colocou. E aí eu passo então para o Ronaldo, para a gente conversar com ele, com uma pergunta também. Ronaldo, olha, na sua experiência como homem negro, como militante do MNU, Movimento Negro Unificado, militante histórico, né, que foi pró-reitor de ações afirmativas na UFRB, foi gestor da CEPIR, ao falar nas ações afirmativas e a relação com as universidades, em especial essa modalidade, né, as cotas, tem sido possível, na sua opinião, Ronaldo, indagar, tensionar, avançar no combate ao racismo epistêmico e esse racismo institucional, que principalmente a juventude negra cotista, né, chamados estudantes cotistas, vem denunciando,
após esse advento das ações afirmativas? E vamos pensar assim, eu estava pensando no currículo, na sala de aula, na gestão. O que você acha sobre isso? Bom, novamente, boa noite, Nilma, boa noite, Ana Cristina, é um prazer estar com vocês. Daquelas pessoas que têm deficiência visual, eu sou negro, uso óculos, estou com cabelo curto, estou trajando uma jaqueta de couro preta e uma blusa azul marinho, bem escuro. Bom, eu diria que sim, Nilma. Eu tive a oportunidade de participar de 3 momentos importantes da luta da implementação das cotas raciais no país, mas particularmente na luta nas universidades. Nós, muito jovens, né, Nilma, nós éramos da executiva do SENUM, do Seminário de Universitários Negros. Lá a gente deslanchou no início da década de 90 a luta pelas cotas nas universidades, né? Também tive a oportunidade de trabalhar 10 anos na UNEB, na Universidade Estadual da Bahia, e estava naquele primeiro grupo lá com o Valdélio, com o Wilson Matos, na discussão inicial, Ana Cláudia Pacheco, Ana Célia e outras lideranças do movimento negro, intelectuais negros, na criação das políticas de cotas na UNEB, né, pioneira na implantação de cotas raciais nas universidades na graduação, né? E também tive a oportunidade de assumir a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas da Federal do Recôncavo da Bahia, a universidade mais negra do país, e nesse interim também assumi a presidência do FONAPRACE, do Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis e Comunitários, justamente no período da implantação da Lei 12.711. E eu tive a oportunidade de andar do Oiapoque ao Chuí, dialogando com as universidades, ajudando a implantação das cotas raciais no ensino superior brasileiro. Isso foi muito interessante, porque as universidades, a maioria delas, não tinha esse debate interno, e eu fui bastante requisitado para fazer esse diálogo, para explicar a importância das políticas de ação afirmativa. Mas eu diria o seguinte, Nilma, que temos 2 questões aí importantes, né? A presencialidade, né, mudou a cara da universidade, mas também os números mostram que as universidades melhoraram qualitativamente. Se você avaliar o índice geral de curso, que mede a qualidade das instituições superiores de ensino, você vê um avanço na qualidade da universidade. Isso mostra que as políticas afirmativas, mais particularmente as cotas raciais, ela quebrou aquele mito de que iria baixar a qualidade do ensino superior a adoção de negros e negras nas universidades. Esse mito foi destruído, o desempenho de alunos negros cotistas, em grande medida, são semelhantes ao de não cotistas e, às vezes, até superior àqueles que entram pela ampla concorrência. Isso foi um legado importante, porque nós temos, Nilma, um pré-sal, um potencial gigantesco de negros e negras nesse país, a maioria absoluta, com um potencial muito grande, aguardando uma oportunidade para construir esse país e deixar ele em outras condições econômicas, né? Eu costumo dizer que o Brasil seria outro se nós tivéssemos igualdade na renda per capita entre brancos e negros. Se a gente tivesse o mesmo nível educacional de brancos e negros, nós estaríamos no outro estágio civilizatório e, com certeza, a gente enfrentaria melhor essa crise e essa pandemia. Em relação aos avanços, a gente precisa avançar bastante. A gente conta com uma política nefasta do governo federal, que, em certa medida, já começa a interferir nos direitos sagrados que as cotas asseguraram, que nós observamos que no último Enem entraram 50% menos negros nas instituições de ensino superior, em função da não adiação do Enem, a forma como se colocou. Tem 2 anos que as cotas, que as bolsas de permanência qualificada do MEC, que eram direcionados à população quilombola e indígenas, foram cortadas. Então, isso afeta diretamente a permanência de negros, negras e indígenas dentro da universidade. Mas também
a presencialidade do negro na universidade provocou uma mudança de postura, provocou a necessidade de novos temas. Eu tenho alunos que estão pesquisando vários temas da relação racial. A gente poderia ter avançado mais se não houvesse um modus operandi nas universidades que cerceasse acesso de professores negros por conta da cota da Lei 12.990 no serviço público, sobretudo para docente. Porque, normalmente, as universidades, por um modus operandi, ela acaba fracionando e impedindo que professores negros cheguem a ter acesso. Um outro elemento também que já começou a avançar foi a adoção de cotas na pós-graduação. A gente precisa institucionalizar isso, organizar nacionalmente, porque fica só uma orientação geral e as universidades começam a fazer isso internamente a partir da sua autonomia. Mas seria importante que se tivesse uma lei que assegurasse cotas na pós-graduação para permitir que a produção do conhecimento, que é o suprassumo da produção da sociedade brasileira, né, que é a produção de conhecimento sobre o Brasil, pudesse ter um aumento significativo. A gente tem ainda uma produção intelectual sobre relações raciais ainda pequeno, para um Brasil extremamente diverso, né? Isso por ausência, por uma presença ainda pequena nos cursos de pós-graduação de negros e negras, sobretudo na função que você exerceu bem na UFMG, Nilma, como professora que orientou várias teses de mestrado e de doutorado. Então, são desafios imensos que eu acho que a gente tende a continuar lutando para superá-los. Obrigada, Ronaldo. Eu estava aqui olhando aqui no Zap e também que eu estou acompanhando pelo YouTube, e aqui nós temos o Manuel Alves Oliveira, que ele fala o seguinte: enegrecer um espaço que representa a sociedade. Esta é a presença negra nas universidades públicas. Parabéns, Ronaldo, em sua apresentação autodescritiva. E também na resposta e na forma como você articulou esses vários elementos, né, Ronaldo, que dizem respeito a esse rompimento com o racismo institucional e esse racismo epistêmico que a gente vive, e que as ações afirmativas e as cotas e os sujeitos delas, eles desvelaram, né, ainda mais essa dimensão do racismo institucional, do racismo epistêmico. E aí, pelo alerta aqui do Manuel Alves Oliveira, que eu agradeço, Manuel, eu quero também falar que nós estamos tendo hoje a transmissão, a tradução em Libras, agradecer a colega e ao colega que estão fazendo aqui toda a tradução em Libras, e também vou fazer a minha autodescrição, não é? Porque é muito bem lembrado que o Ronaldo falou, não, ainda está em tempo, e depois a Ana também faz a dela. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos curtos, eu estou usando um vestido bem colorido, e também estou usando um colar bem curto no pescoço, uso brincos nas orelhas, uns brincos compridos, estou no meu escritório com uma biblioteca razoavelmente arrumada atrás de mim. Na hora da pergunta da Ana, a Ana fala também a sua autodescrição. Ronaldo, eu vou continuar com você ainda. Eu vou te perguntar o seguinte: tem também umas perguntas para você no YouTube que depois eu faço, são muito ligadas à questão do audiovisual, do curso da UFRB, mas primeiro eu queria te ouvir, Ronaldo, dando continuidade, que você falasse para mim um pouquinho sobre uma questão que muitas pessoas têm perguntado, né? Como os sujeitos das ações afirmativas têm sido, de alguma forma, atingidos, não sei se essa é a melhor palavra, nesses tempos de pandemia. Como é que você vê isso nas aulas remotas, que as nossas universidades, em sua grande maioria, estão paradas, né? Como é que você está vendo isso? Assim, tem algo especial para falar desses estudantes, ou o conjunto dos estudantes está sendo afetado como um todo, assim, na sua opinião? Olha, eu comecei, Nilma, já de certa forma, a comentar essa pergunta. Uhum. Nós temos um impacto muito forte nos estudantes negros em função da pandemia. Primeiro que nós temos um problema de acessibilidade. O ensino remoto exige uma internet de banda larga, coisa que a maioria dos estudantes negros não tem, porque eles não mudaram de condição social ao entrarem na universidade. A mesma distribuição daqueles chips e tal, que ocorreu em algumas universidades,
não foram suficientes para atender a demanda de aula remota, né? Nós temos as dificuldades em relação aos quilombolas e indígenas que têm que retornar para os seus quilombos, para as suas aldeias, e que o acesso à internet é realmente quase de difícil acesso, né? E, portanto, eles sofrem bastante com essa situação. Sem contar, como eu falei também, em relação às bolsas do programa de bolsas do MEC, né? A bolsa de permanência do MEC, que está há 2 anos sem edição. Então, essa bolsa era importante para a permanência de índios e quilombolas nas instituições superiores. Sem contar que os dados do último ingresso nas instituições de ensino superior mostra que 50% dos estudantes deixaram de entrar nas universidades. Isso em função também da pandemia, devido à educação básica ter suspendido, sobretudo na educação pública, suspendido as aulas. Então as pessoas não tiveram como desenvolver os seus estudos para fazer o Enem, e muitos também tiveram dificuldades de acessar o processo da prova. Houve realmente, a manutenção do Enem prejudicou bastante a população negra, que entrou só a metade do esperado nas instituições superiores, né? Então, além disso, o ensino remoto também é uma experiência nova, onde todos nós passamos a aprender a lidar com essa forma emergencial de socialização do conhecimento. Os mecanismos didáticos também ainda são de difícil acesso. Muitos dos alunos acompanham pelo celular, então, para a leitura de textos, para os slides, para os conteúdos, isso leva a uma dificuldade de acesso desses documentos. Muitos desses documentos são digitalizados e a leitura é feita em telas, produzindo inclusive doenças ocupacionais com tempo de exposição em tela. Então, há uma série de situações. Não há um costume dos alunos ainda na atividade assíncrona orientada, e as atividades síncronas elas têm que ser reduzidas por uma questão de saúde e por questões de biossegurança. Então, falta também algo fundamental que a gente chama de permanência qualificada, permanência solidária, né? Que é um tipo de permanência na qual os próprios alunos negros se autoprotegem, se autoajudam, e que essa convivência, esse tipo de relação é fundamental para sobreviver e socializar informações básicas, sobretudo aqueles que estão acessando o conhecimento superior pela primeira vez. Então, você tem um colega que possa auxiliar você nesse desenvolvimento, também é fundamental. Então, a perda dessa relação acaba também dificultando a permanência. Eu tenho acompanhado um processo de evasão significativo, não existe ainda estudos sérios ainda, mas a gente tem acompanhado vários alunos negros que não têm condições de acompanhar remotamente e têm trancado a universidade, quiçá também desistido do curso superior, do sonho da vida. Sim. Essa é uma questão muito séria mesmo, que nós estamos enfrentando nesse momento, né? Ela é extremamente atual, né, Ronaldo? E pensando nessa questão, eu passo, então, para uma conversa com a Ana novamente, né, Ana? Além de você fazer a sua autodescrição também, antes de responder, eu queria que você falasse comigo, Ana, e essa questão do pós-pandemia? Você, como diretora de um centro, né, na área das humanidades sociais, como que a universidade, ou pelo menos, né, a sua instituição e o centro que você estão pensando esse pós-pandemia, esse retorno às aulas, que está muito perto, me parece, as universidades começam muito a discutir sobre isso, as públicas, né? E essa permanência desses estudantes afetados por tudo isso que o Ronaldo falou. Como é que vocês estão pensando, ou você tem ouvido falar de como que a universidade tem pensado esse pós-pandemia e a relação disso com a permanência dos estudantes das ações afirmativas? Bem, eu vou começar com a autodescrição, agradecendo ao colega, o Manuel, se eu não estou trocando o nome dele, pela lembrança. Bem, sou uma mulher negra, de pele escura, tenho cabelo crespo, que já está um pouco grisalho,
e estou aqui também num quarto que eu transformei em escritório nesse período pandêmico e que não está tão arrumado quanto o da Nilma. E atrás de mim eu tenho uma árvore da felicidade, que é para nos inspirar, para que a gente de fato consiga construir uma felicidade real e efetiva para todas as pessoas. Bem, indo para a questão que você nos coloca, Nilma, pensando esse pós-pandemia, que teima em não chegar, mas ele vai chegar, o que nós temos observado, e a descrição que o Ronaldo fez, a análise dele é perfeita, de fato, o que a gente está observando é um índice, ainda que não quantificado ainda, mas que a gente já pode prever de grande evasão dos alunos e das alunas, e também de uma pouca entrada desses alunos e alunas de uma maneira geral, né, e aí não só os estudantes de ação afirmativa, mas em especial os das ações afirmativas. E isso tem a ver diretamente com e os dados, como o Ronaldo colocou, do Enem. Nós tivemos um Enem com menor quantidade de inscritos, e isso com certeza vai se refletir não só agora, mas também nos próximos anos. Então, o que a gente está vivenciando é uma perda de gerações. Isso está diretamente ligado ao fato de que nós precisamos assumir, enquanto sociedade, enquanto pessoas vinculadas à educação, que aquilo que acabou se dando o nome de ensino remoto durante a pandemia, né, o qual nós fomos obrigatoriamente colocados e colocadas nessa situação, nós fracassamos de maneira retumbante. E o retumbante desse fracasso, ele só não é maior pelo trabalho de professores e professoras que foram colocados nessa situação e que construíram alternativas de ensino, construíram alternativas de aprendizagem sem nenhuma ou quase nenhuma infraestrutura ou auxílio. Então, o espelho que nós acabamos vivenciando no campo da saúde, que agora fica bastante evidente, de uma política desastrosa no combate à pandemia, na aquisição de vacinas, enfim, tudo isso que nós temos acompanhado de maneira bastante atenta, é um espelho daquilo que nós também vivenciamos na educação. Nós não conseguimos constituir uma política coordenada e articulada para este momento do ensino remoto. E bastaria ter ouvido as professoras e professores que sabem, que são as pessoas que têm inteligência prática, que estão lá no campo da sala de aula, trabalhando efetivamente com as crianças, com os jovens, com os adultos e com as pessoas mais velhas, e que sabem efetivamente o que funciona e o que não funciona. Bastaria isso, e certamente nós não estaríamos nos números alarmantes que nós temos identificado. É claro que nós temos uma leitura global, a gente sabe que não foi só nós que fracassamos, né, ao longo de todo o mundo. O último relatório do monitoramento da educação mostra quase 800 milhões de crianças e adolescentes que não tiveram acesso à escola, ou um acesso muito precário a qualquer tipo de aprendizagem, e só no Brasil esse número está girando em torno de 4 milhões. Isso nos coloca, como já dissemos, um desafio, porque a nossa perda ela é geracional. Isso coloca uma outra questão para nós, porque aquilo que a gente perdeu a gente não vai propriamente recuperar. E o que nós temos que fazer agora é estabelecer, como o Ronaldo coloca uma expressão muito boa, até vou começar a utilizar, Ronaldo, e prometo que eu vou te citar, que é de uma permanência qualificada, não só no interior, não só nas escolas, mas também nas universidades. Então, há uma ação que tem sido chamada de busca ativa, a qual nós devemos estudar melhor e entender como é que isso tem sido feito, inclusive em outros países que também tiveram perdas semelhantes à nossa, e fazer esse trabalho. E esse trabalho de busca ativa, de fazer com que essas crianças, jovens, com que essa população que foi levada a deixar a escola retorne, ela tem duas dimensões. Uma dimensão financeira, que é essa que a gente está encontrando maior dificuldade. Todo mundo tem observado os cortes na educação e há nenhuma perspectiva de que eles sejam repactuados, né? Nós não temos nenhum sinal positivo de que o orçamento que foi cortado seja repactuado para a educação, e em especial dentro da educação para o ensino superior.
e isso tem um aspecto direto na qualidade da vida acadêmica dos nossos alunos e alunas que precisam das bolsas de permanência e que só vão para a universidade pela existência dessas bolsas, né, pela existência dessa estrutura de permanência. E no que se refere ao adjetivo de qualificada, isso tem a ver diretamente com a vida cotidiana na universidade. E o que o Ronaldo coloca, que é essa constituição de redes de solidariedade, o papel fundamental e essencial que os coletivos de estudantes fazem, de fazer um acolhimento, de que as estudantes e estudantes possam ter espaços ali de troca, né, espaços nos quais eles podem debater, discutir, compartilhar suas experiências. Esses espaços, eles são fundamentais e eles precisam ser incorporados, encorajados pela gestão das universidades, né? Então, esse trabalho, ele vai ter que ser feito no sentido de qualificar a vida das pessoas ali dentro, para que elas possam, de novo, se reconhecer nesse espaço. Então, há um longo trabalho nessas duas vias, uma de via financeira, que exige de nós a luta e a permanente cobrança de que os orçamentos sejam repactuados e de que o compromisso com a sociedade brasileira seja mantido, para que a universidade possa trabalhar. O que a gente observa não só na minha instituição, na UFSCar, mas em outras, e esse trabalho também de troca entre as instituições tem sido também bastante rico, e as instituições, as gestoras e os gestores estão tentando alternativas de fazer gestão sem o recurso devido, mas que tem criado estratégias, que tem trocado experiências e que tem compartilhado essas ideias e, eventualmente, implementando. Então, as universidades, elas só têm conseguido continuar a fazer o seu trabalho, inclusive nessa atmosfera remota, em todas as suas áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração e gestão, por conta dessa solidariedade, por conta desse compromisso que as pessoas que estão em cargos de gestão nesse momento se encontram, e também por um trabalho de solidariedade interna. Então, para além dos coletivos de estudantes, também os espaços dos departamentos, no caso dos centros, ou faculdades, ou escolas, dependendo do modelo universitário, as reuniões têm sido isso também. Além de ser esse espaço também de disputa, também de apresentação de projetos distintos, também espaços nos quais as pessoas têm colocado suas questões e têm tentado achar alternativas. Então, esse é o nosso desafio de duas ordens que a gente vai encontrar agora nesse período pós-pandemia, que a gente espera que se inicie em breve. É isso, Ana, eu acho que nós precisamos, sim, de criar espaços para que as diretoras, os diretores de centros, de unidades, né, faculdades das universidades possam ter as suas opiniões debatidas, divulgadas na sociedade, porque fica parecendo assim que está todo mundo muito bem arranjado, né, que está tudo muito bem organizado, e a gente sabe que nós, como você mesmo fala, nós estamos num momento de cortes orçamentários terríveis para as universidades, institutos federais, e nos valendo muito da solidariedade, né, entre os próprios colegas, e para conseguir garantir minimamente algo que seja mais eficaz nesse pós-pandemia que nós vamos enfrentar aí, né, com todos esses agravantes que vocês colocaram também, que nós estamos vivendo nesse momento, né. E eu acho que é isso mesmo que você coloca. E é muito bom poder ter você como uma diretora de um centro e uma mulher negra falando essas questões, discutindo conosco, né? Ronaldo, indo para você novamente, tem perguntas para você no nosso YouTube aqui. Tem várias questões, mas do João Ricardo Roque, chama Cal Roque, Ronaldo. Não sei se você conhece, ele fala especificamente para você, né? Ele está perguntando várias coisas, você escolheu uma das perguntas que ele fez, que é assim, para você, professor da UFRB, quais as buscas da universidade que a universidade tem, deve ser, em transformar um curso de audiovisual em um curso além do cinema documental, e para atrair jovens negros, né, e eu acrescentaria jovens negros e negras, interessados em produções que são atemporais. Ele queria ouvir um pouco de você sobre isso.
O UFRB tem uma vantagem de ser uma universidade no interior da Bahia, com curso de cinema, são poucas universidades, né, Uhum. que estão no interior do país, que tenha a possibilidade de ter cursos de audiovisual, de cinema, e nós já temos já alunos premiados nacional e internacionalmente, né? Um curso com professores altamente qualificados e muito ancorado com a realidade social na qual estão inseridos, né? Então você atrai jovens do Brasil inteiro e é algo muito interessante, porque a Federal do Recôncavo ela tem algo que está na sua resolução de fundação, que no período de novembro, né, no período da consciência negra, na semana da consciência negra, a universidade é obrigada a parar para discutir relação racial. Todos os cursos são obrigados a parar. Nós construímos o Fórum Internacional 20 de novembro, na qual nós trouxemos Angela Davis, a Nilma já esteve presente, a Luísa Bairros, inúmeros intelectuais, o Thornton, historiadores do mundo inteiro já participaram desses eventos, dialogando com a comunidade, possibilitando que negros e negras também tenham um espaço de uma experiência extensiva, uma experiência também investigativa na sua formação, né? Nós temos um programa de bolsa PPQ, de bolsa de permanência qualificada, que permite que os estudantes, além de assegurar a sua permanência na universidade, ela possa desenvolver atividade de pesquisa, de extensão ou de uma experiência docente. E isso é muito importante para a formação integral desses estudantes. Então, são esses ambientes que permitem um certo engajamento da produção cultural na região. Então, nesse sentido, é um dos desafios, é um dos pontos positivos das políticas de ação afirmativa, né? Também tem esses aspectos que eu tinha salientado da permanência simbólica, né? Como diz a doutora Diana Brito, né? Na sua tese de doutorado, analisando essa solidariedade entre os grupos e que permite também uma reflexão coletiva. E essa reflexão coletiva, ela tende a identificar os sujeitos políticos, né? Então, você não acha mais que entrou na universidade só pelo seu esforço pessoal, mas sim pelo reconhecimento histórico da luta daqueles que asseguraram essa questão. Mas eu acho que o maior desafio que a sua pergunta traz é a política de pós-permanência. Nós temos quase 500.000 de egressos do ensino superior pelo advento das ações afirmativas e a gente não consegue ainda ter uma boa política de pós-permanência, sobretudo naqueles que querem continuar a carreira acadêmica, por ausência de uma política consistente de acesso à pós-graduação, assim como também as políticas afirmativas no mundo privado. Ainda é um terreno pouco desenvolvido, é um continente pouco explorado. Você tem empresas multinacionais, por exemplo, que têm ação afirmativa nos Estados Unidos, na França, na Europa, em várias partes do mundo, mas no Brasil elas não conseguem avançar nos seus quadros, sobretudo aqueles que estão na esfera de gestão e de mando. Então a gente precisa de uma política de pós-permanência para que esses egressos do sistema de cotas possam contribuir melhor para a formação social desse país e, com certeza, com a criatividade, com a habilidade, com a competência que adquiriram no ensino superior, possam transformar essas organizações e, claro, impedir que o racismo estrutural, que o racismo institucional continue freando o desenvolvimento do país. Então é nesse sentido que eu acho que, não só na área da cultura, mas em todas as áreas, a presença do negro mais qualificado tende a melhorar a situação. Por isso que as políticas de permanência qualificada é algo que altera bastante a lógica atual do desemprego, porque é mais barato você assegurar que o aluno conclua o seu curso com sucesso, né, e não pressione o mundo do trabalho, do que você ter estudantes que precisem dividir a sua formação com a necessidade de se manter na universidade. Então, seria algo realmente contraditório você achar que uma pessoa, ao ingressar no ensino superior, mude de condição social. Só que no ensino básico, ele tem direito à alimentação,
à merenda escolar, e ninguém, em bom juízo, é contra a merenda escolar. Ele tem direito a transporte escolar, ele tem direito a ficar num aconchego, só que quando ele se desloca, ele não tem mais casa, não tem mais moradia, ele não tem mais alimentação, porque às vezes nem todas as universidades têm restaurante ou bolsa de permanência para segurar isso, e não tem um transporte escolar. Então, ele precisa ir para dividir a sua atenção e a sua formação com a atenção às suas necessidades essenciais de sobrevivência. Por isso que a política atual, que reduziu pela metade os recursos destinados ao PNAES, ao Programa Nacional de Assistência Estudantil, representa um retrocesso muito grande para a formação de uma sociedade mais justa e mais democrática. Isso, Ronaldo. Eu quero pegar o finalzinho da sua fala, né, que é articular as ações afirmativas e o direito à continuidade das ações afirmativas no ensino superior federal, público federal, e basicamente nós estamos falando aqui da Lei 12.711 de 2012, das cotas sociais e raciais e assistência estudantil, não é isso? Não dá para separar uma coisa da outra. Eu quero pegar esse seu finalzinho aí, porque são lutas conjuntas, né, que nós temos que fazer, que já fazíamos, mas eu acho que o contexto agora está nos ajudando, principalmente para alguns colegas que ainda não atentaram para essa relação, assim, a cair a ficha, né, de que uma política tem a ver com a outra, embora a permanência das ações afirmativas, como nós mesmos falamos, ela vai além da assistência estudantil, né, além da questão econômica, de moradia, etc., ela implica em muitas outras, uma transformação interna da universidade, né, a universidade se reinventar por dentro, digamos assim, que é um desafio. E, Ana, tem uma pergunta aqui do Manuel Alves Oliveira, aqui no YouTube. Ele está perguntando para nós três, mas não dá para a gente fazer para nós três, sabe, Manuel? Então, eu vou direcionar para a Ana, e se o Ronaldo, no final, também quiser fazer alguma consideração, ele está perguntando para nós três, então está incluindo, inclusive, a mediadora. Só que hoje eu vou me poupar do lugar de ser entrevistada e vou ficar só mediando. Ana, a pergunta é a seguinte, olha, que sugestão, ou quais sugestões, melhor dizendo, nós teríamos para apresentar para um futuro governo federal, preferencialmente petista, e aí eu concordo com você, eu colocaria exclusivamente petista, para a recuperação na educação pós-pandemia. Então, ele está querendo saber um pouco o que é que nós pensamos, né, como uma possibilidade, uma recuperação, para uma recuperação da educação pós-pandemia. Você pensou alguma coisa em relação a isso? Se a gente fosse, por exemplo, construir uma proposta de governo nesse momento pós-pandêmico, o que a gente colocaria ali, Ana, como uma questão central para a educação? Aí acho que a gente pode pensar, inclusive, da básica até o ensino superior, porque não sei se as pessoas que nos assistem sabem, a Ana tem uma larga experiência na questão da infância, das crianças negras, então acho que era legal você falar um pouco. Bom, agradecer o Manuel pela pergunta, e acho que parte da resposta está aqui entre nós, né, que eu acho que já tem uma pessoa bastante qualificada para ocupar esse lugar nesse futuro governo que as pessoas estão apostando que chegará para ocupar o cargo de ministra da Educação. Eu acho, Manuel e colegas, que a gente pode... Eu acho que tem uma coisa que talvez a gente está trazendo aqui, que é restabelecer ou construir ou fortalecer canais efetivos de escuta das pessoas que estão lá em sala de aula e que estão trabalhando e que sabem efetivamente qual é o tipo de política que funciona, uma gestão mais qualificada e mais inteligente dos recursos públicos, porque não é a ausência de recursos, né? O Brasil, nós ouvimos de alguns colegas, enfim, que fazem análise política ou análise da política econômica, dizer que nós somos um país em desenvolvimento, mas, de fato, o Brasil é um país rico, sim, e é um país só que tem uma profunda desigualdade. Então, não dá para pensar essas políticas sem ouvir as pessoas que estão na ponta, sem ouvir também as crianças, os jovens e os adultos e as pessoas mais velhas
que se utilizam da educação, né, e que precisam, e que sabem aquilo que querem, né, e que precisam ser ouvidos e ouvidas. Então, acho que tem essas duas frentes bastante importantes, de uma gestão qualificada e direcionada. Então, o Ronaldo trouxe questões bastante pontuais e bastante efetivas em relação à permanência, à necessidade da merenda, do transporte, enfim, ações que já existem, mas que precisam ser melhoradas, e que boa parte disso se faz com recurso financeiro. E a outra é a qualificação das políticas, que se dá ouvindo as pessoas e sabendo que uma política que é aplicada num determinado lugar não pode ser aplicada em outro, porque a conjuntura do lugar é outra, porque a composição cultural do lugar é outra, e que as pessoas que estão ali têm outras demandas. Então, num país continental como o Brasil, uma política educacional, de fato, direcionada e de fato nacional, ela precisa ter alguns aspectos mais globais, macro, e questões micro, direcionadas aos públicos e às pessoas às quais nós devemos e já trabalhamos atendendo. Então, essa é uma dimensão mais estrutural, vamos dizer assim, a retomada da educação como uma pauta prioritária, e aí ouvindo os movimentos sociais, como já foi dito aqui, que tem larga história de defesa e de luta pela educação, os movimentos indígenas, o movimento quilombola, o movimento de mulheres, que tem a pauta da educação como uma pauta central, e essa dimensão, novamente, que parece mais efetiva, que é de nós resgatarmos novamente o desejo pelo saber e o desejo pelo conhecimento. E acho que tem uma dimensão também que é bastante importante, que o que nós estamos vivenciando, esses ataques todos que nós estamos vivenciando como professores e professoras, e que a educação e que a escola têm vivenciado, não é algo anódino. Não se trata de uma política de pessoas que não sabem o que estão fazendo, ou que não têm informação, ou que não têm conhecimento. É um projeto deliberado de sociedade. E se tem uma coisa que essas pessoas têm, é clareza naquilo que dizem. Quando nós escutamos, educação não é para todo mundo, universidade não é para todo mundo, então tem uma determinada parcela da população não vai se tornar intelectual, não pode se tornar intelectual, não pode sonhar com o ensino superior público, essas pessoas dizem de maneira bastante evidente e de maneira bastante clara qual é o projeto de sociedade que elas se vinculam. E eu acredito que não é a maioria da população, e se nós que temos a oportunidade, que viemos desse lugar, viemos das periferias, viemos das favelas, viemos das comunidades, e que passamos por um longo processo para chegar até aqui onde nós estamos, nós que viemos desse lugar e que voltamos a ele sempre, porque a gente nunca sai efetivamente desses lugares, a gente pode rodar o mundo, mas isso está sempre dentro de nós, a gente escuta o que essas pessoas dizem. Elas valorizam a educação, elas valorizam a universidade, elas sabem que esse trabalho é um trabalho importante e é fundamental. Então, que nós estejamos também à altura, que nós saibamos nos organizar para entender que tempo é este tempo nosso de hoje, de entender que essas estruturas arcaicas, racistas, escravocratas, coloniais, preconceituosas, elas estão na história da população, na história do Brasil, que é profundamente autoritário e profundamente violento, com determinadas camadas da sua população, e que nós saibamos que nós precisamos estar atentos e atentas na busca por oferecer para a sociedade brasileira outras possibilidades, outras formas de vida. Nós precisamos apontar de maneira efetiva que o modo como a gente vive está errado. Né? E as pessoas sabem disso porque elas têm a vida prática que diz isso para elas todos os dias. Então elas esperam de nós, então que nós façamos esse trabalho. Obrigada, Ana. Fiquei pensando quando você falava, né, desse projeto, a construção de um projeto de educação de um futuro governo petista. Lembrei da Convenção 169, a ideia da consulta prévia informada. Acho que seria uma boa, né, que você propõe,
que esse projeto não fosse realizado sem uma consulta prévia e informada dos principais sujeitos políticos, né, que atuam no campo da educação e que querem um outro tipo de educação para o nosso país, que tem que ser democrática e antirracista, né? Eu agora estou com essa fixação, digamos assim, no meu discurso, porque a gente falava assim, olha, educação democrática e educação antirracista, como que as duas coisas fossem separadas. Não, é uma educação básica e superior democrática e antirracista, né? Além de laica, né? Pública, etc, etc. Então, eu estou com essa fixação da minha narrativa. Olha, nós estamos chegando ao final do programa, eu tive um prazer enorme de ter vocês dois aqui comigo. Tem muitas questões do Cal Rock, Ronaldo, lá no YouTube, depois você vai poder olhar, ligadas ainda à extensão das questões do audiovisual, você vai poder ver depois. Mas agora não dá para a gente fazer uma conversa, porque o programa é curto, né, infelizmente, mas já dá para a gente poder construir um pouco esse debate e também dar um gosto de quero mais, para que as pessoas ampliem, discutam em outros espaços, né? Então, nesse sentido, eu vou voltar para a Ana fazer as considerações finais dela, já agradecendo imensamente a sua presença e dizendo do orgulho que eu tenho de ver você, Ana, uma jovem negra, né, que hoje ocupa um lugar de direção e depois vai ser reitora da UFSCar, não é isso? A gente não quer pouca coisa, não. Você estava me colocando no lugar de ministro da Educação, não vou sozinha para esses lugares, não. Combinado, então... Nilma. Eu vou para lá se você vai para o Ministério, aí a gente vai ter bastante reunião. Bem, eu queria aproveitar o espaço, agradecer imensamente o convite, toda a equipe do programa Liga Preta, das pessoas que compõem a TVPT, muito obrigada pelo convite na pessoa da Nilma, sempre um prazer e orgulho estar com você e com o Ronaldo, prazer te conhecer agora aqui virtualmente, na próxima a gente vai se ver presencialmente, e vou terminar lembrando esse mantra que você está chamando a atenção, Nilma, que de fato a experiência que nós vivenciamos por todo mundo em 2020, com a violência policial que teima em perseguir as populações negras, era de que com o racismo não há democracia. Vários movimentos ao longo do mundo tinham essa bandeira. Então, que essa bandeira também seja nossa, de fato, não haverá democracia com racismo. E como nós nunca vivemos uma experiência que não fosse racial, que não fosse racista, nós, de fato, nunca vivemos uma democracia plena. Então, cabe a nós e todas as pessoas que hoje se colocam no protagonismo fazer, de fato, a luta por uma democracia efetiva e plena para todas as pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. Ronaldo, suas considerações finais também. E você acha que você vai ficar fora? Você também vai para reitor da UFRB. Você acha que é só Ana? Os dois. Nilma, muito obrigado estar com vocês, foi maravilhoso essa noite. Ana Cristina, um prazer imenso te conhecer. Agradecer todo o pessoal da TVPT, da Liga Preta, agradecer a oportunidade e dizer, Ana, que esse pensamento que fala em que a universidade é para poucos, né, que nem todo mundo pode entrar na universidade, eles não só falam, mas eles estão fazendo. A política do Enem foi para reelitizar a universidade, é um projeto de sociedade. E Manuel, o que nós devemos fazer é um referendo revogatório. Volta a SECADI, volta a CEPI como ministério efetivo. Nós precisamos voltar ao Ciência Sem Fronteira, o Mais Cultura, o Segundo Tempo na educação. A gente precisa voltar aos programas que permitiam que estudantes negros conhecessem outras experiências em outros países, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, na África. Nós precisamos aumentar o intercâmbio, nós precisamos reestruturar a pesquisa e a pós-graduação. Não é possível que você tenha um orçamento do CNPq que só dure 6 meses. Então, nós precisamos fazer um referendo revogatório para voltar às políticas
que levou esse país à quinta economia do mundo, e não amargar aí a 19ª posição, e quem sabe lá quando a gente vai despencar com esse desgoverno. Então, a gente precisa retomar o poder nesse país para manter a linha de política de promoção de igualdade contra 500 anos de política de desigualdades. Então, é essa a nossa grande tarefa. Então, a gente precisa retomar o poder desse país para realmente continuar transformando. Muito obrigado, é um prazer imenso estar com vocês. Fico muito feliz, um beijo no coração de todos. Obrigada, Ronaldo. Mais uma vez, eu agradeço aos nossos dois convidados, a convidada e o convidado. Agradeço às pessoas que estiveram conosco aqui assistindo e que fizeram perguntas, acompanharam no YouTube e na TVPT também. Agradeço a toda a equipe da TVPT. Um grande abraço para todas e todos. Abraço para o Mártios, que voltará no outro programa, e também a Roseli, nossa querida guardiã, né, que nos ajuda a organizar não só questões ligadas ao NAP, como a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, e essa articulação, essa parceria que nós estamos construindo, né? Aqui eu agradeço essa parceria com a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. Um grande abraço para todo mundo, fiquem bem, com saúde, e vamos então continuar lutando pela retomada da democracia nesse nosso país. Precisamos retomar a nossa democracia, né? A esperança vem aí, Lula 2022 e 23. Certeza.